Talvez você seja uma pessoa de oração. Talvez ore há muitos anos. Você fala com Deus, busca direção, entrega suas preocupações. Mas em alguns momentos, parece que as respostas não chegam como antes. E isso gera uma pergunta silenciosa no coração. Será que estou orando da maneira certa? Hoje, eu quero conversar com você sobre algo simples, mas muito sério. Palavras. Porque existem palavras que parecem corretas, respeitosas, até piedosas, mas que, sem perceber, enfraquecem nossas orações e diminuem a autoridade espiritual que Deus nos deu. Não é falta de fé. Não é abandono de Deus. É alinhamento. E se você ficar comigo até o final, talvez descubra por que algumas orações demoram mais do que deveriam. A maioria das pessoas acredita que orar é apenas falar com Deus. Mas oração também é posicionamento. Na Bíblia, vemos homens e mulheres de fé que foram ouvidos desde o primeiro momento, mas enfrentaram batalhas espirituais invisíveis até que a resposta se manifestasse. Isso nos ensina algo importante. As palavras não ficam apenas no quarto. Elas têm peso. Elas geram movimento. Elas constroem ou enfraquecem nossa fé. E muitas vezes, usamos expressões que soam humildes, mas revelam dúvida. É sobre isso que precisamos falar. Antes de continuar, pense comigo. Quantas vezes você já orou com sinceridade, mas com insegurança no fundo do coração? Não por rebeldia, mas por cansaço, por experiências passadas, por decepções acumuladas. É aí que certas palavras entram e silenciam aquilo que Deus já estava disposto a fazer. Vamos à primeira. Se. Essa é uma das palavras que podem enfraquecer a sua oração. Essa palavra parece pequena, quase inofensiva. Muita gente a usa achando que está sendo humilde, respeitosa, cuidadosa com Deus. Mas, na prática, ela pode enfraquecer a oração. Quantas vezes você já orou assim? Senhor, se for da tua vontade. Deus, se o Senhor puder. Pai, se isso for possível. Isso soa bonito, soa reverente. Mas, muitas vezes, o se não nasce da submissão, nasce da insegurança. Existe uma diferença importante aqui. Jesus também usou essa palavra. Mas quando ele disse se, não havia dúvida no coração. Havia obediência, havia confiança. O problema é que nós, muitas vezes, usamos o se como uma proteção emocional. Como quem diz, eu oro, mas não quero me decepcionar. E sem perceber, transferimos essa insegurança para a oração. A Bíblia nos ensina que a fé não é indecisão. A fé é convicção. Quando a oração começa carregada de dúvida, ela perde firmeza, perde autoridade. Não porque Deus não queira responder, mas porque o coração ainda não se posicionou. Orar com fé não é dar ordens a Deus. É confiar plenamente nele. É falar como um filho que conhece o caráter do Pai. Por isso, mais do que eliminar uma palavra, o convite aqui é ajustar a postura do coração. Menos se, mais confiança. Vamos à segunda palavra. Talvez. Essa palavra costuma aparecer quando a fé começa a se cansar. Ela não nasce da rebeldia, nasce da espera longa, de promessas que demoraram, de orações repetidas ao longo dos anos. Talvez Deus responda. Talvez agora seja diferente. Talvez Ele ainda faça. À primeira vista, isso parece prudência. Mas no fundo, o talvez revela uma fé ferida. Deus não trabalha com incerteza. Ele não muda de ideia. Ele não age por tentativa. A Bíblia nos lembra que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Quando oramos usando talvez, estamos dizendo, ainda que sem perceber, eu já não tenho tanta certeza assim. E isso não agrada a Deus, não porque Ele se ofenda, mas porque Ele deseja que seus filhos confiem. Imagine um filho olhando para o pai e dizendo: talvez o Senhor me ajude, talvez o Senhor se importe. Isso não é humildade, é distância emocional. A fé madura não fala em talvez. Ela fala com convicção tranquila, convicção que não grita, mas também não hesita. Por isso, mais uma vez, não é só sobre uma palavra, é sobre o estado do coração. Onde o talvez entra, a expectativa diminui. E onde a expectativa morre, a oração perde força. Vamos à terceira palavra. Indigno. Essa palavra costuma vir acompanhada de culpa, de arrependimento, de um coração pesado. Muitas pessoas oram assim: Senhor, eu sou indigno. Pai, eu não mereço. Deus, eu não sou digno de estar na tua presença. Isso soa humilde, soa piedoso, soa como reverência. Mas aqui existe um perigo silencioso. Quando alguém se declara indigno o tempo todo, ela não está apenas se humilhando. Ela está questionando a obra de Cristo. A humildade verdadeira reconhece o pecado, mas também aceita o perdão. A Bíblia é clara ao dizer que fomos purificados por meio de Jesus, que não há mais condenação para aqueles que estão nele. Quando você insiste em se chamar de indigno, você continua vivendo como alguém que ainda não foi perdoado, e isso não vem de Deus. A acusação nunca vem do Pai, ela vem do acusador. Arrependimento aproxima, autocondenação afasta. Deus não espera que você chegue a Ele se arrastando, envergonhado, sem valor. Ele espera que você se aproxime como um filho que errou, mas sabe que ainda é filho. Isso não é soberba, isso não é orgulho. É fé naquilo que Jesus já fez. Enquanto você ora se sentindo indigno, sua oração nasce enfraquecida, carregada de medo, sem ousadia. Mas quando você ora consciente da graça, a oração muda de tom, muda de postura, muda de autoridade. Por isso, não confunda humildade com rejeição de si mesmo. Deus não te chama para viver na culpa. Ele te chama para viver reconciliado. Se quiser, repita em silêncio ou em voz baixa: a partir de hoje, escolho orar com fé, sem dúvida, sem medo e sem culpa. Confio em Deus e descanso na obra de Cristo. Se esse conteúdo te ajudou, deixe um comentário simples dizendo: eu escolho confiar. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e trazem clareza espiritual. Que Deus te abençoe, que Ele traga paz ao seu coração e clareza à sua vida de oração.